Boa tarde, pessoal do Colégio Sabiá, coordenação, direção. Vou expor um pouquinho daquilo que eu coloquei como primordial de ser trabalhado na aula proposta pelo Colégio Escravidão e Resistência, iniciando pelo processo de colonização do Brasil, que passa muito pela utilização da mão de obra negra, para trabalhar primeiro, na cana-de-açúcar, depois no ciclo do ouro e, por fim, em grande parte da produção de café até a libertação dos povos escravizados lá no século XIX, colocando ainda, com ênfase para os alunos, que nós somos um dos últimos países do mundo, e o último país da América a abolir a escravidão negra. E isso deixou muitas lacunas com relação à inserção da população negra na sociedade. Após a escravidão, é importante que os alunos entendam todo o processo de marginalização que essas populações sofreram, muitas delas ocupando áreas como morros, lugares pouco valorizados, e reproduzindo aí, para suas futuras gerações, um processo enorme de pobreza e marginalização. Importante também que os alunos entendam o processo de resistência negra, que se inicia muito antes da abolição dos escravos, com a formação de quilombos, que são focos importantes de resistências, com o principal deles, o Quilombo dos Palmares, a figura do Zumbi dos Palmares, que é bastante importante nessa história de resistência. Além desse foco de resistência, que é o Quilombo, que é muito importante os alunos compreendam essa formação, também é importante que eles entendam outros processos que vieram concomitante à escravidão e após também o processo de escravidão. No caso, a imprensa negra, que foi um movimento bastante importante lá no século XIX, que visava mostrar à sociedade, pressionar os governos, o governo em relação à inserção da população negra na sociedade, que era então liberta, recentemente no século XIX, final do século XIX, analfabeta, sem direito à terra, por conta disso, marginalizada, sem trabalho, sem direito à cidadania, como o voto, por exemplo, sem poder frequentar a escola durante aí algumas décadas do início do século XX, e tudo isso trouxe à população negra, e as estatísticas que nós temos atuais, um grande abismo, uma grande lacuna entre a população negra no Brasil e a população branca, principalmente aquela que veio trabalhar na produção agrária após a libertação dos escravos. Outros processos são muito importantes também para que os alunos possam compreender essa ligação entre o que aconteceu antes e que o processo de escravidão ele não resolveu, a abolição dos escravos, ela não foi completa, ela não resolveu o problema, que foi principalmente a marginalização desses povos. A questão da cidadania, é importante que os alunos entendam o que é cidadania, o que é plena cidadania, a violência que essas populações sofrem, principalmente do tráfico e da polícia, ao qual elas estão mais expostas, as políticas afirmativas, que hoje são muito importantes, são muito questionadas, são muito polemizadas, na mídia, na sociedade como um todo. É importante que eles entendam que esse processo é uma forma de reparação histórica e não é uma coisa simples, da gente poder compreender. E tudo isso é importante que eles entendam que foi um processo muito lento, muito violento, e bastante problemático, porque em 1888, a abolição dos escravos não resolveu o problema da inserção dos negros corretamente na sociedade brasileira. Então, dessa forma, os alunos devem compreender que a população negra sofreu um processo muito grande de marginalização, muito por conta de ter sua mão de obra utilizada aí por praticamente 350 anos, e depois ser abandonada à própria sorte, para que assim pudessem conseguir novamente se inserir na sociedade. Então é mais ou menos por aí que a aula pretende chegar e é o nosso objetivo. Muito obrigado e boa tarde.